Gente, dando seguimento na nossa série de pregações, para começar eu queria te fazer uma pergunta e queria que vocês refletissem enquanto a gente estiver aqui pensando no texto de hoje. E a pergunta é a seguinte: como é que você que está sentado aqui, iria se sentir se alguém invadisse a tua casa, simplesmente invadisse a tua casa, quebrasse todas as coisas, literalmente assim, saísse dando murro, pontapé em tudo, inclusive em você, e te levasse ainda por cima como escravo? E ainda mais dissesse assim para você que provavelmente nunca mais você ia ver a sua preciosa morada, seu precioso lar. Certamente eu creio, queridos, que nós ficaríamos sem esperança, totalmente desesperançosos, achando que o fracasso ia literalmente abraçar a gente, ia tomar conta de tudo. Eu imagino que não deve ser fácil uma situação assim. Muitas vezes isso aconteceu, infelizmente, ao longo da nossa história. E hoje, então, a gente vai poder falar um pouco justamente sobre isso. Justamente sobre essa questão de um grande império que veio e dominou literalmente Israel, ou pelo menos uma parte de Israel. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Jeremias, capítulo 29. E antes de falar um pouco do contexto de Jeremias, eu queria ler o texto. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz o seguinte: porque sou eu, o Deus que está dizendo isso, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é o texto que nós vamos meditar hoje e vamos aqui refletir. Esse versículo, queridos, que a gente acabou de ler, ele faz parte de uma carta, que Jeremias, o profeta do Senhor, enviou para as pessoas que estavam exiladas lá na Babilônia. Então, a gente consegue enxergar que Jeremias basicamente foi a boca de Deus para o povo naquele momento bem difícil que eles estavam vivendo. E o conteúdo dessa carta que Jeremias escreve não era propriamente dito de Jeremias. Era simplesmente Deus usando a vida de Jeremias para escrever algo que ele queria dizer para o povo. Se vocês tiverem curiosidade, depois de ler toda essa carta, ela está aí dentro do livro de Jeremias, tá? Vocês vão lá no capítulo 29 mesmo, que a gente acabou de ler, e do versículo 1 até o versículo 22, está aí essa carta que Jeremias entrega. Então, na verdade, Jeremias não entrega, ele escreve e alguém entrega para esses exilados. Tá? Mas a gente só vai se atentar então no versículo 11, que foi esse que a gente acabou de ler. E um pouquinho do contexto antes da gente entrar nos nossos pontos que estão aí no boletim que vocês já devem ter visto. Pensando no livro em especial de Jeremias, ele foi escrito por esse profeta, e é escrito então para esses exilados, esses judeus que estavam lá na Babilônia, que tinham sido levados à força. Foi por isso que eu disse lá no começo: imaginem como vocês ficariam se alguém chegasse na casa de vocês, quebrando tudo e levasse vocês à força. Foi isso que aconteceu, literalmente isso que aconteceu. E quem que fez isso? Nabucodonosor, o rei lá da Babilônia. Provavelmente, se você já leu o livro de Daniel, você já ouviu falar desse homem, Nabucodonosor. É um nome esquisito, mas foi esse homem aí. E isso então cumpre o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 11, versículo 8. Não precisa abrir, mas eu vou ler porque está aqui no meu computador. E olhem que interessante o que o Senhor diz em Jeremias, capítulo 11, versículo 8. O seguinte: eles, o povo, não me ouviram e não me deram atenção. Pelo contrário, seguiram seus corações duros e maus. Por isso, eu, o Senhor, trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança. Todas as maldições. Que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então o que estava acontecendo aqui não era algo simplesmente do acaso. Era algo que Deus já tinha instruído e já tinha orientado ao povo. Então o profeta Jeremias exorta todo o povo a se render principalmente à disciplina de Deus, a fazer a vontade
de Deus e desfrutar do consolo que Deus estava prometendo para eles através da disciplina que eles estavam recebendo lá na Babilônia. Era isso o que estava acontecendo. Então Jeremias vai descrever o julgamento, a restauração do povo, e ele encoraja toda essa galera que estava lá, literalmente escrava, ele encoraja eles a serem fiéis. É difícil você ser fiel num momento muito complicado que você está vivendo. Mas Jeremias, então, encoraja o povo. E é muito interessante isso, queridos. Jeremias era um homem que, segundo a Bíblia, chorava pelo povo, orava pelo povo, especialmente porque ele sabia quais seriam as consequências da desobediência. Ele sabia. E se você já leu o livro de Deuteronômio, existe uma parte lá que diz assim, olha, se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados. E se vocês me desobedecerem, povo, vocês vão ser amaldiçoados. E era isso o que estava acontecendo aqui. Então, pensando nessa parte, no contexto desse livro aqui que a gente acabou de ler, essas são as ideias. E, portanto, a gente então, agora entrando diretamente, eu queria pedir para o Igor aqui colocar o primeiro ponto. A gente não deve se preocupar pensando em aplicar isso nos dias de hoje. Caso você não queira ver aqui, está aí no boletim, a gente não deve se preocupar e nem nos sentirmos fracassados, pois pensando em Jeremias, a gente tem um grande futuro. Pode passar, Igor, por favor, bota o primeiro ponto. A gente tem um grande futuro e também a promessa de não fracassar, porque o Senhor tem planos para nós e os conhece muito bem. Da mesma forma que Deus teve planos para com o povo, Ele também, nos dias de hoje, tem planos para nós. Vejam aí o início do versículo 11, Jeremias 29, 11. Porque eu conheço o quê? Os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Deus conhece os planos. Então, está aqui o primeiro ponto. Nos versículos 8 e 9 desse mesmo capítulo, a gente consegue enxergar que existiam, por exemplo, alguns falsos profetas. Naquela época isso era normal. Existia muita gente que dizia que era a boca de Deus. Existia muita gente, era normal. E essas pessoas, esses homens em especial, eles gostavam de perverter, de transformar o pensamento do povo de alguma forma. E alguns estudiosos dizem que esses homens, eles tinham dito para essas pessoas que foram lá para a Babilônia, que o cativeiro ia ser curto. Que eles não deviam ficar se enraizando demais lá, porque logo eles iam voltar para casa. E aí então a gente consegue ver aqui Deus sendo totalmente contra esses homens, totalmente. E alguns textos do livro de Jeremias, por exemplo, capítulo 14, capítulo 23, o capítulo 27, a gente enxerga Deus mostrando o contrário. Deus dizendo, esse cativeiro vai durar 70 anos. 70 anos, gente, é muita coisa. Eu não sei como seria, talvez eu não sei nem se eu estaria vivo daqui 70 anos, não sei. Talvez alguns de nós aqui, o Arthur talvez ia estar vivo daqui 70 anos, eu não sei eu se ia estar daqui 70 anos. E era esse o tempo. Então esses caras queriam perverter, mudar tudo. Mas Deus estava dizendo, eu tenho planos, vocês podem ficar tranquilos. Eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço esses planos. E é justamente por isso, queridos, que o Senhor cita algumas coisas extremamente importantes aqui para eles. Inclusive, o que está no versículo 11, que a gente acabou de ler. Isso ia servir para eles como uma espécie de alívio, conforto, para aquelas pessoas que estavam ali. Porque Deus mostra um fundamento baseado na esperança. Então Ele está dizendo, eu tenho planos. Eu sei o que eu estou fazendo. E é muito interessante aqui, gente, porque o texto começa com essa expressão, eu conheço, eu conheço. E isso mostra para a gente que foi o próprio Senhor que fez alguma coisa. No caso, os planos. E a ideia de Deus era dizer para o povo, eu estou discernindo, eu estou considerando, eu estou distinguindo o que eu estou fazendo. Não é uma obra do acaso. Vocês não estão indo para esse cativeiro porque o acaso... Não, porque eu estou permitindo que vocês estejam lá. É difícil de conseguir compreender, mas quando as pessoas que estavam ali conseguissem enxergar que era Deus quem estava fazendo aquilo, eles iam de alguma forma mudar o pensamento que eles tinham em relação ao que estava acontecendo. E esse... obrigado. Deus abençoe.
esse Deus que estava fazendo as coisas era um Deus sábio, era um Deus que tinha realmente conhecimento de todo o povo. Então, certamente, quando as pessoas leram aquela carta, em especial essa parte, esse versículo 11 que a gente acabou de ler, eles devem ter tido, eu confesso aqui, um mix de sentimento. Botaram no liquidificador tudo ali e bateram, deve ter tido um mix muito grande de sentimentos. Porque antes, de alguma forma, eles estavam ouvindo os falsos mestres. Estavam ouvindo aqueles profetas, perdão. Mas aqui estava ficando cada vez mais evidente que o Senhor realmente se importava com eles. Eles estavam entendendo isso, ou pelo menos era essa a ideia. Afinal de contas, Deus conhecia e sabia muito bem, gente, o que estava fazendo. E é necessário lembrar a todos, né, a todos vocês, que as pessoas que leram esse trecho, eles estavam ali cativos na Babilônia, como a gente está falando, e é muito provavelmente que eles respiraram aliviados, crendo que realmente o que o profeta Jeremias estava dizendo era algo que o Senhor estava dizendo para eles. E, queridos, frequentemente a gente desconhece muitas vezes os nossos próprios pensamentos. Ora a gente está pensando em uma coisa, ora está pensando em outra, a gente fica muito confuso, vai para lá, vai para cá. Mas Deus não é assim. Eu conheço, eu sei o que eu faço. E está ali, o Senhor tem planos. Assim como teve para com o povo, também tem planos para nós. Ele sabe. Deus não fica mudando. Não é igual a nós muitas vezes. Eu falo por mim. Talvez há 10 anos atrás eu gostava de uma coisa. Hoje talvez eu não goste tanto daquela coisa que eu gostava há 10 anos atrás. Eu tive várias ideias, vários pensamentos. Em um dia só eu penso num monte de coisa. E às vezes eu quero ficar mudando e tal. Deus não é assim. Então, frequentemente, a gente desconhece, a gente muda esses pensamentos. A gente, às vezes, não conhece nem a nossa própria mente, ou na maioria das vezes. A gente é enganado, o nosso próprio coração, a gente enxerga na Bíblia que é um coração enganoso. Você acha que está certo, de repente, meu Deus, eu estou fazendo algo totalmente errado. Mas Deus nunca, prestem atenção nisso, nunca tem qualquer incerteza em relação a si mesmo. Deus sabe o que faz. E essa palavrinha planos, que a gente enxerga aqui, eu vou ler de novo o versículo 11. Eu conheço os planos que tenho para vocês. Essa palavrinha planos, ela vem carregada de significados, extremamente carregada de significados. E a gente consegue enxergar a ideia de que Deus literalmente pensou, Deus imaginou, Deus fez ali o seu trabalho de imaginar, Ele estimou, Ele inventou, refletiu bastante sobre alguma coisa. Ou seja, era algo feito com propósito. Não era um simples acaso, não era um simples propósito. E esses planos, eles serviam para consolar todo o povo que estava passando por esse momento de fracasso iminente. Era um momento bem difícil. E esses planos também tinham como propósito mostrar o quão grande é o Senhor. O quão grande o Senhor é e o que de fato Ele pode fazer pelo povo dele. E isso é muito interessante. Mas tem uma coisa, queridos, que pensando em planos nos dias atuais, Jesus foi o maior e mais elaborado plano feito pelo Senhor. O maior e mais elaborado plano feito para o Senhor. E esse plano foi justamente pensando na tua vida. Ele enviou Jesus para libertar todas as pessoas, e aqui eu vou brincar, da Babilônia espiritual, do cativeiro espiritual. O papel de Jesus ao vir, Lucas é muito claro quando diz, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Esse é o papel de Jesus, esse é o grande plano do Senhor através da pessoa de Jesus, que é Deus. Portanto, queridos, é necessário que a gente consiga entender que, por exemplo, a nossa vida diante do Senhor não deve ser um fracasso, e não é um fracasso. Assim eu espero em nome de Jesus, amém. Assim eu espero. Assim como o povo também não deveria pensar isso, nós não devemos pensar isso. Isso se dá simplesmente porque a gente tem um Deus que está olhando aqui, olhando para nós e concretizando o grande plano dele, que no caso é que um dia Jesus vai voltar. Porque nós somos salvos, mas eu gosto de brincar, eu lembro de um professor da faculdade que sempre dizia, é o famoso já, mas ainda não. Porque ninguém aqui está no céu. Eu imagino, todo mundo está vivo. Então ninguém aqui ainda vive na eternidade. Então nós estamos já salvos, mas isso só se concretiza quando eu for para lá, quando eu estiver lá e falar, caramba, que legal,
Então, queridos, esse é o grande plano para nós. E o primeiro ponto é, o Senhor tem planos. Pensando em nós, o grande plano é que um dia Jesus vai voltar, vai buscar a igreja. E o segundo ponto, pode passar, Igor, por favor. Nós temos um grande futuro e também a promessa de não fracassar, porque o Senhor pode nos fazer prosperar. Estes são planos de bem. Acompanhem a segunda parte de Jeremias 29:11. A primeira diz, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. E a segunda parte diz, planos de fazê-los prosperar. O interessante aqui, gente, é que na versão NVI, que é a versão que eu mais gosto, a nova versão internacional, a palavra que aparece aqui no texto original, provavelmente vocês já ouviram, a gente tem um lugar lá em... Qual é o nome? Não queria dizer já, mas aquele lugar, aquele acampamento que a gente vai lá naquela cidade que eu esqueci, Jacareí. Qual que é o nome daquele acampamento? Quem lembra? Shalom. Essa é a palavra que aparece aqui, para que a NVI traduz como prosperar. Só que a ideia por trás, em alguns outros locais da Bíblia, essa palavra é traduzida por paz. Paz. Talvez na versão de vocês, que vocês estão lendo aí, vocês não vão ver a palavra prosperidade, vocês vão ver a palavra paz. É muito interessante. E o significado dessa palavra é muito amplo, muito amplo. Ela pode remeter a gente à ideia de algo em que haja, por exemplo, saúde, bem-estar, paz, segurança, sossego, tranquilidade, contentamento e qualquer sinônimo que vocês possam achar dessas palavras. É muito legal. Então, gente, fica muito claro para nós aqui que a ideia do Senhor, a ideia que Ele tinha e ainda tem nesses planos e tudo mais, é que o povo vivesse dessa forma. O Senhor nos faz ter paz, o Senhor nos faz prosperar, o Senhor nos dá saúde, ou assim sendo da vontade dEle, o Senhor nos dá bem-estar, sossego, tranquilidade, sendo assim então da vontade dEle. Mas, queridos, talvez vocês possam perguntar, prosperar. Prosperar para muita gente é ter dinheiro. É isso. Para muita gente prosperar é ter dinheiro. É ser rico, é ser milionário, é não precisar ficar se preocupando com o dia de amanhã. Para muita gente, infelizmente, é isso. É ter dinheiro em abundância. No entanto, como eu já disse, essa palavra que aparece está mais ligada à paz que nós temos com Deus do que a vida que nós vivemos com Ele, muito boa, só porque Ele nos dá coisas. Vocês conseguem entender a diferença? Eu não preciso receber coisas para ter uma vida abundante com Deus. Eu não preciso receber grandes fortunas para ter a minha vida em paz com Deus. É isso que o texto está dizendo. Por isso que o texto diz planos de fazê-los prosperar, planos de ter paz, planos de viver em tranquilidade. Era isso que Deus estava dizendo para o povo e é isso também que Ele está dizendo aqui para nós, porque obviamente esse texto primeiramente não foi escrito a nós, porque ninguém aqui é judeu, até onde eu sei. Ninguém aqui nasceu lá em Israel há 2000 anos atrás, há muito tempo atrás. Não, todo mundo aqui, eu acho que é brasileiro. Não temos todos brasileiros aqui, tem algumas pessoas que nasceram em outros locais. Mas primeiramente esse texto não foi escrito a nós, mas a gente consegue sim aplicar isso aqui para a gente. Então, queridos, esse era o plano do Senhor para o povo, dar paz e paz em abundância. Esse era o plano. E como eles iam ter isso? A resposta está no versículo 10. A resposta está no versículo 10 desse mesmo capítulo. É muito interessante. Eu vou ler o versículo 10, se vocês quiserem ler. Está escrito aí. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e vou trazer vocês de volta desse lugar. Isso é o que ia dar paz para eles, de alguma forma. Ou, pelo menos, essa era uma das coisas que poderia trazer paz para o povo. Sendo trazidos de volta do cativeiro, certamente a paz no coração ia reinar. Não porque eles foram trazidos, mas sim porque o Senhor era com eles e por eles. Mas se eles não fossem trazidos, também deveriam viver em paz, porque entenderiam que o Senhor não tinha abandonado eles. Tá, gente? E os planos para trazer a paz, pensando em nós aqui hoje, esses planos para trazer a paz já foi concluído. Já foi concluído. E eu vou dizer aqui, foi concluído na pessoa de Jesus. Vejam, por exemplo, o que diz em João 14, 27. Eu vou ler aqui. Jesus dizendo, deixo-lhes
a minha paz a vocês. A minha paz eu estou dando para vocês. Eu não a dou como o mundo dá. Não se perturbem o coração de vocês e nem tenham medo. É isso que o texto diz. Fica claro então, queridos, para todos nós, ou deveria ficar claro para todos nós, que ter paz com Deus faz parte do que Ele planejou para nós como igreja, para o povo lá de trás. Então a gente precisa entender que um dos papéis também de Jesus, além do principal, que é buscar e salvar aquele que está perdido, é de trazer paz. E é muito legal esse texto aqui que a gente acabou de ler. Deixo a minha paz, e eu não dou a minha paz como o mundo diz que oferece para vocês. É uma paz completamente diferente. Não é uma paz caótica. Não é uma paz que tem perturbações. É uma paz, literalmente. E aí é muito legal porque o texto continua. Não se perturbam o coração de vocês e não tenham medo, porque se vocês tiverem paz, vocês não vão precisar ficar com o coração perturbado. Essa é a ideia. E o terceiro ponto, pode passar, Igor, por favor. A gente continua no texto. Nós temos um grande futuro e também a promessa, queridos, de não fracassar, porque o Senhor cuidará de nós, a fim de não sofrermos dano. Estes são planos opostos ao mal. Versículo 29 e 11 ainda. Eu tenho planos para vocês e tudo mais, e não de lhes causar dano. Essa é a palavra. A ideia desse trecho, gente, vem no sentido de que Deus não faria, da perspectiva dele, algo ruim, algo desagradável, ou iria agir como se fosse o maligno que estivesse ali fazendo alguma coisa muito ruim. Isso não devia causar tristeza no povo e muito menos infelicidade. E certamente também não deveria trazer aflição. Deus não estava fazendo nada daquilo porque era ruim. Não é essa a ideia. Quando eu era pequeno, minha avó falava muito: cuidado, Deus vai te castigar. Qualquer coisa que eu fazia, ela: cuidado. E eu cresci achando que Deus era ruim, achando que era a pior ser do mundo. Mas de repente, depois de muito tempo, eu fui ler a Bíblia e falei, com muito amor à minha avó, não era muito bem isso o que a gente encontra na Bíblia. Deus não castiga ninguém no sentido de que Ele é mau e quer ver as pessoas sofrerem. É por isso que o texto diz, não de lhes causar dano. Mas calma aí, que a gente já vai conversar um pouquinho de coisas ruins que acontecem com a permissão do Senhor. Lembrem, queridos, o cativeiro era simplesmente uma consequência do que o povo viveu. Era simplesmente uma consequência. E eles tinham a consciência de que aquilo que estava acontecendo simplesmente se dava por uma palavrinha que o Lucas era muito quando criança: desobediente. Era isso. Era uma consequência da desobediência. Era simplesmente isso. E como eu tinha adiantado para vocês lá em Deuteronômio, capítulo 28, se vocês tiverem tempo depois, leiam lá. O capítulo inteiro trabalha essa ideia. Gente, se vocês obedecerem, vocês vão ser abençoados. Mas se vocês não obedecerem, vocês vão se dar mal. Vocês vão ser amaldiçoados. Essa é a palavra que aparece ali. É muito pesada. Então, pensando nisso, fica claro aqui, ou deveria ficar claro para nós, que nada, queridos, nada, exatamente nada do que Deus faz é ruim para nós. Nada, exatamente nada. Essa é a perspectiva do Senhor. Talvez nós não consigamos entender isso. Mas aí é outra história. Aí é o nosso coração que precisa ser moldado por Deus. Deus não age no sentido de querer que alguém se dê mal, que alguém morra. Não é isso que a gente enxerga. É óbvio que coisas assim acontecem, mas aí a gente não tem como entender muitas vezes. A gente acha, em alguns momentos, algumas coisas de Deus que, por exemplo, não fazem sentido nenhum. Eu achava que Deus era mau. Já falei até para minha irmã, cuidado, Deus vai te castigar. E hoje o pastor lá vai conversar com ela fala, mas quando você dizia ela para mim que Deus ia me castigar, e hoje você pensa totalmente diferente. Pois é um mix de sentimentos, eu aprendi assim, e eu precisei me desenraizar disso. Então, inclusive, gente, muitas vezes a gente quer dar uma de adivinho, e pensar coisas de Deus que talvez não fazem sentido nenhum. Nenhum. Então, a gente pensa determinada coisa de Deus
quando a gente enxerga lá na Bíblia, é o oposto do que a gente pensou. E eu queria aqui dizer para vocês, Deus não é mau. Deus não é mau. As pessoas acham que Deus é mau por conta de coisas que enxergam na Bíblia. E enxergam de forma errada, infelizmente. Não é aquela ideia de que Deus castiga. Mas a gente pode conversar mais sobre isso. E eu vou ler o versículo 11 de novo, inteiro, só para vocês terem uma perspectiva do que o texto diz. Vamos lá. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. É o que a gente leu. E não de lhes causar o mal. Não de lhes matar esmagados, literalmente. E como eu disse, às vezes a gente gosta de pensar o oposto. Os nossos pensamentos em relação a Deus são totalmente diferentes, mas os pensamentos dele, segundo a palavra, são de paz, são de bens, e até mesmo aquilo que muitas vezes parece mal, é destinado para nós como bem. É que a gente não consegue entender isso muitas vezes. Muitas vezes a gente não consegue entender. Todos os pensamentos do Senhor são voltados com uma finalidade esperada. E a finalidade é que Ele trará algo que nós consigamos entender no devido tempo. E é um tempo que só Deus consegue entender e consegue enxergar. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa um pouquinho só impaciente, só um pouquinho. Quem me conhece mais sabe que eu sou muito impaciente, Então, o fim que o povo esperava e que nós esperamos um dia virá, queridos. Embora possa parecer que as coisas não vão acontecer, elas vão acontecer sim no devido tempo, basta nós esperarmos e esperar com paciência. Assim como o povo esperou. Talvez alguns nem conseguiram voltar do cativeiro. É muito provável, porque pensa aí comigo, se você tinha 70 anos naquela época que você foi levado para o cativeiro, daqui 70 anos, quantos anos a pessoa ia ter? 140 anos, 7, 14. Acho que ninguém vive mais até 140 anos. Então provavelmente alguns não voltaram também, e isso fica muito claro para nós. E com relação ao povo, então, o Senhor ia dar um fim para aquela aflição, eles iam viver de forma tranquila e tudo mais, a fim de que eles pudessem realmente conseguir ficar em paz. E para a gente concluir, queridos, o ponto 4, pode passar, Igor, por favor? Nós temos um grande futuro e também a promessa de não fracassar, porque o Senhor nos dá esperança, queridos, para viver os dias que virão. E graças a Deus por isso. É o fim do texto de Jeremias, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É isso o que o texto diz para nós. O povo estava indo para o cativeiro por conta da desobediência, como eu já disse, mas a esperança deles, gente, devia estar no fato de que o Senhor era sobre eles e que eles iam ser libertos. Como eu já disse, tirando os que não morressem de velhice. E isso é muito interessante, apesar de não ser fácil. Eu gostaria aqui de caminhar para a gente concluir. Eles precisariam ter paciência. Só que a grande questão é ir com a gente. Como que a gente deve ter esperança? O que nos faz gerar expectativa? Como deve ser com a gente nos dias de hoje, Algumas coisas estão descritas, por exemplo, no versículo 12, no 13 e no 14, um pouquinho depois. Por exemplo, coisas que podem gerar esperança na gente. A gente pode clamar ao Senhor, a gente pode procurar o Senhor em oração e Ele vai nos ouvir, se isso for feito de todo o coração. Isso deve gerar esperança em nós. Saber que quando a gente ora com o coração entregue, Deus nos ouve. Está escrito aí, verso 12 e 13, se você quiser ler, pode ler depois. No caso do povo, o que podia dar esperança para eles era também o fato de que o Senhor ia os trazer de volta. E tem uma coisa muito legal que o profeta Jeremias escreve lá em Lamentações, que é o próximo livro, depois de Jeremias. É muito provável que foi Jeremias que escreveu. Está lá no capítulo 3, versículo 21 e 24. Diz o seguinte, é muito conhecido esse texto. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção, aí vamos mudar um pouquinho. Eu espero que a nossa porção, em nome de Jesus, seja o Senhor. Diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Jeremias não foi para o cativeiro, Jeremias ficou.
Provavelmente isso aqui, quando ele escreveu, estava sentado nas ruínas de Jerusalém, destruída. O capítulo 3 de Lamentações é muito pesado, mas o finzinho constam esses versículos aqui. Eu imagino que ele devia estar olhando para tudo aquilo, para toda aquela destruição, para toda aquela tristeza, mas estava dizendo: o Senhor é a minha porção. Eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar. Portanto, está aqui, ó, o Senhor nos dá esperança, queridos, para viver nos dias que virão. Ainda tem mais uma coisa que pode dar esperança para a gente. No caso, a volta de Jesus. Esse deve ser o nosso maior motivo de esperança. Com certeza deve ser o nosso maior motivo. Amém, gente? Vamos orar e crer que um dia teremos um final glorioso ao lado do Senhor, vivendo na eternidade. Basta em vida entregarmos o nosso coração ao Senhor. Deus, eu te louvo porque nós conseguimos olhar para o livro de Jeremias, escrito por um homem inspirado por Deus, no caso o homem que leva o nome do livro, o profeta Jeremias, que é um homem que muito nos ensina e muito fala aos nossos corações. Foi alguém que viveu um momento muito turbulento. Infelizmente, muitas pessoas não o quiseram ouvir. Muitas pessoas não deram credibilidade, não deram confiança para o que ele disse. Mas o que ele disse era real e o que ele disse aconteceu. E eu oro, Deus, grato a Ti, porque é por causa das Tuas misericórdias que nós não somos consumidos, como diz o texto de Lamentações. E eu peço também, Deus, que nós entendamos que independente do momento que a gente estiver vivendo, dentro do nosso casamento, no nosso serviço, na faculdade, na escola, no ciclo de amigos, na família em geral, em todos os lugares, não sendo momentos bons, que nós possamos entender, Deus, que nós em Ti podemos ter esperança de que as coisas podem melhorar. Basta nós nos colocarmos diante do Senhor em oração, nos entregando de todo o coração, assim como diz o texto que a gente leu, de Jeremias 29, 12 e 13. Eu peço, Deus, para que isso possa ser real nos nossos corações. Não nos deixe, Deus, querer abraçar o fracasso, querer abraçar aquele sentimento ruim, assim como nós conseguimos enxergar aqui que muitos, lá daquele tempo onde Jeremias escreveu, tiveram esse sentimento, essa sensação. Se há alguém aqui, Deus, que hoje tem esse sentimento, se há alguém aqui que entrou na igreja triste, que está mal, que está cabisbaixo, por algum motivo que o Senhor conhece, nós pedimos, Deus, que o Senhor transmita paz para esses corações. Transmite, Deus, esses sentimentos que nós lemos aqui, que são sinônimos à paz, de saúde, de prosperidade, de coisas que de fato o Senhor quer que isso aconteça para que nós fiquemos alegres em Ti. E também, Deus, nós oramos por todos, pedindo que o Senhor nos ajude a entender que o nosso maior motivo de esperança deve estar ligado e relacionado a Jesus, que um dia irá voltar para buscar a igreja, seja individualmente, ou seja, se nós morrermos é porque em Cristo, Cristo veio nos buscar, ou como igreja, nós todos subirmos juntos. E isso deve ser, Deus, o motivo de maior alegria, o motivo que nos dá esperança, que a gente traga isso constantemente à nossa memória, porque isso pode nos dar esperança. E como diz Paulo, em Filipenses 1, 21, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto nós vivemos aqui, Deus, os entregues a Ti, os corações entregues a Ti, que vivamos por Ti, mas que quando nós morremos, que nós estejamos no lucro, porque estaremos na eternidade ao Teu lado. É por isso que eu oro e te peço, no nome santo e no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém.